Hoje a gente vai mergulhar numa história de ambição, de colapso, uma história com camadas e mais camadas escondidas bem ali, na Baía de Guanabara. E quem nos guia nessa jornada é ninguém menos que o grande antropólogo Claude Lévi-Strauss. Para começar, olha só que imagem forte essa que o Lévi-Strauss teve quando chegou ao Rio de Janeiro, lá nos anos 30. Dá para sentir o impacto, né? Ele tinha essa sensação, sabe? De que por baixo daquela cidade, toda moderna, vibrante, existia uma outra história, muito mais antiga, quase estranha, só esperando para ser contada. Então, bora lá, vamos fundo nisso. E a chave para entender essa história toda tá bem ali, ó, numa ilhazinha de pedra no meio da Bahia. Uma ilha que até hoje tem o nome do cara que deu o pontapé inicial em tudo isso, Villa Gagnon. Tenta imaginar a cena. Lévi-Strauss andando por aquele rio dos anos 30, mas ele não está vendo só os prédios e as avenidas. Ele sabe que está pisando onde antes existia uma aldeia Tupinambá. E o mais incrível, ele está com um livro do século XVI no bolso. É como se ele enxergasse o passado através do presente, uma história que está ali, bem debaixo do asfalto. E aí que entra o personagem principal dessa trama, né? O tal do Nicolas de Villegagnon. E olha, que figuraça! Um homem que era uma verdadeira contradição em pessoa. Esse Villegagnon não era qualquer um, não. Pensa no herói de ação do século XVI. O currículo do cara era impressionante. Ele lutou em tudo que é canto, contra todo mundo, chegou até a raptar a rainha da Escócia para a coroa francesa, e aí, depois de um revés na carreira, ele decide mirar em algo completamente diferente, um novo mundo. E aqui a história fica ainda mais saborosa, porque o plano dele tinha duas caras, sabe? De um lado, uma causa super nobre, criar um porto seguro para os protestantes que estavam sendo perseguidos na Europa. Mas, do outro lado, era pura ambição pessoal. Ele queria fundar a própria colônia, o seu império particular. E o mais louco é que ele conseguiu vender essa ideia, tanto para católicos quanto para protestantes. Mas olha, a coisa já começou toda errada. A expedição foi uma confusão desde o primeiro dia, com uma tripulação que misturava artesãos e criminosos e sem o básico, como mulheres ou comida suficiente. Era quase um aviso, um mau presságio de tudo que ainda ia acontecer. E aquele sonho de construir uma França Antártica aqui nos trópicos, bom, ele não ia durar quase nada. E a forma como tudo desmoronou é assim, inacreditável. É quase cômico se não fosse trágico. E a queda foi vertiginosa. Em pouquíssimos anos, a colônia foi da esperança de um novo começo para a ruína completa. É impressionante a velocidade com que o idealismo virou um desastre total. E quando a gente olha os detalhes, a coisa fica surreal. Em vez de plantar para sobreviver, os colonos passavam dias e dias em debates teológicos intermináveis. A situação chegou a um ponto em que dava para saber se o Villegagnon ia ser cruel naquele dia só pela cor da roupa que ele vestia. Na viagem de volta, com o povo morrendo de fome, um rato era vendido a peso de ouro. É o puro suco do absurdo. A fé virou fanatismo. E a sobrevivência? Isso era detalhe. Não é à toa que o próprio Lévi-Strauss, pensando nessa história toda, soltou essa. Que fita isso daria? E dá mesmo, né? É um roteiro de filme pronto, de tão maluco que é. Mas espera aí, que a história não para por aí. Parece que a saga do Villegagnon é só a ponta do iceberg. Existem pistas de uma outra história, uma conexão francesa com um Brasil ainda mais antiga e profunda. E aí vem a pergunta que muda tudo. E se os franceses tiverem chegado aqui antes dos portugueses? Já parou para pensar nisso? Seria reescrever um capítulo importantíssimo da nossa história oficial. Ok, parece loucura, mas existem algumas evidências bem intrigantes. Por exemplo, o nome Brasil já circulava na Europa bem antes de 1500. Várias palavras indígenas como ananás, jaguar, entraram no francês direto sem passar pelo português. E a principal. Existe um relato, que infelizmente se perdeu, de um navegador francês, Jean Cousin, que teria chegado aqui em 1488, 4 anos antes de Colombo. É muita coincidência, né? Só que aí vem a parte frustrante. A prova final, o diário de bordo do tal Jean Cousin, que poderia resolver esse mistério, foi destruído no incêndio lá no século XVII. Ou seja, a gente nunca vai saber com 100% de certeza. Fica para sempre um dos grandes ICs da nossa história. E toda essa viagem pelo passado do Rio de Janeiro
fez o Levi-Strauss pensar numa coisa muito mais profunda. Afinal de contas, o que é viajar de verdade? Ele dizia que a gente costuma pensar em viagens só como sair de um lugar e ir para o outro, um deslocamento no espaço. Mas para ele, isso é muito pouco. É uma visão muito simples da coisa toda. Claro, primeiro tem o óbvio, né? A viagem no espaço. Sair de um continente, cruzar o oceano, chegar em outro. O deslocamento físico. Mas aí tem uma segunda dimensão, a viagem na hierarquia social. Quando a gente viaja, o nosso status muda. A gente é desclassificado, como ele diz. A posição social que se tinha no país de origem pode não valer nada no lugar novo. E isso muda completamente como se vive aquela experiência. E por fim, a terceira dimensão, que é genial, a viagem no tempo. Viajar também é isso. Para ele, lá em 1935, andar pelos subúrbios do Rio era como voltar para uma cidadezinha europeia de décadas antes. É uma sobreposição de épocas. Então, no fim das contas, é isso. Viajar de verdade não é só uma coisa. É uma experiência que acontece em 3 dimensões ao mesmo tempo: no espaço, na sociedade e no tempo. Não se descobre só um lugar novo, mas também um tempo passado e até uma outra versão da gente. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Que outras histórias, que camadas invisíveis existem bem debaixo dos nossos pés, nos lugares que a gente passa todo dia e acha que conhece tão bem?